Bom dia, que a paz, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos, né? Em nome do Senhor Jesus, que Deus venha abençoar cada lar, né? Cada servo dele que busca, que clama ao Senhor em espírito, em verdade, que deposita a sua fé verdadeiramente, né, no nosso Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Bom, irmãos, hoje nós vamos comentar um pouquinho, né, aqui, pela vontade de Deus, sobre o homem, a diferença entre o homem natural, ou seja, entre a pessoa natural e a pessoa espiritual. Bom, a pessoa natural, lá no livro de Tiago, capítulo 2, a partir do versículo 14 ao 17, vai falar assim, ó, né, versículo 2, Tiago 2, a partir do versículo 14 ao 17. Tiago 2, 14 ao 17. Vai falar assim, ó. A palavra de Deus vai nos dizer o seguinte: Meus irmãos, que adianta alguém dizer que tem fé se ela não vier acompanhada de ação? Será que essa fé pode salvá-lo? Por exemplo, pode haver irmãos ou irmãs que precisem de roupas e que não têm nada para comer. Se vocês não lhes dão o que eles precisam para viver, não adianta nada dizer que Deus os abençoe. Vistam agasalhos e comam, bebam. Portanto, a fé é assim. Se não vier acompanhada de ação, é coisa morta. Então aqui, irmãos, essa é a atitude do homem, da pessoa natural, né? Ou seja, a pessoa que não tem uma comunhão verdadeira com o Espírito Santo de Deus. Ela frequenta a igreja, ela frequenta as reuniões, mas ela não age como um verdadeiro cristão. Quando ela vê que um irmão ou uma irmã ou uma pessoa, né, está precisando, ela não tem coragem de estender as mãos, né, para ajudar, né? Ela não tem coragem de estender as mãos para abençoar aquela pessoa. E isso a palavra nos diz que se torna uma fé morta. Pois não adianta se eu, por exemplo, se eu estou na igreja ou em qualquer outro lugar que for e vejo uma pessoa que precisa realmente de uma ajuda e eu tenho essa condição de ajudar, eu não estou falando só financeiramente, não, e eu não estender as mãos para essa pessoa, as minhas orações perante ao Senhor e Salvador Jesus Cristo, ela é morta, como diz a palavra. Então, eu estou agindo como se eu fosse um homem natural, um homem que só tenho a capa
de cristão, mas por dentro de mim não há nada de Cristo em mim. Não há nada do Espírito Santo em mim. Por quê? Porque eu não me compadeço com aquilo que o irmão ou a irmã ou até mesmo o ministério está passando. Para mim pouco importa. Então eu me torno uma pessoa que natural, uma pessoa que egoísta, melhor dizendo, né, que só pensa em mim mesmo. Eu me torno isso, né? E o livro de Judas, né, 1:4, vai nos dizer também a mesma coisa sobre o homem que é natural, a pessoa que é natural. Vai dizer assim: pois alguns homens não temem a Deus, entra no meio da nossa gente, olha aí, ó, entra no meio da nossa gente sem serem notados. Eles torcem a mensagem a respeito da graça do nosso Deus a fim de arranjar uma desculpa para a sua vida imoral, e também rejeita Jesus Cristo, o nosso único mestre e Senhor, há muito tempo, que as Escrituras Sagradas anuncia a condenação que eles já receberam. Então, quer dizer, eu, como um homem natural, que não tenho a unção do Espírito Santo de Deus, eu não consigo notar, né, os enviados de Satanás dentro do ministério. Por isso você vê muito ministério aí rachado, muito altar rachado, como nós temos visto por aí, né? Tem muita igreja dividida, né? Relembrando, quando eu falo igreja, eu não estou falando de templo de cimento, não. Eu estou falando do povo de Deus. Por isso que nós vemos aí muita divisão no meio do povo de Deus. Porque as escrituras já anunciavam sobre as entradas de satanistas, de pessoas enviadas pelo inimigo no meio nosso, se passando a ser um de nós, fingindo ser um de nós. E nós não notamos, por quê? Porque justamente nós somos, muitas das vezes, pessoas naturais. Nós somos pessoas naturais, pessoas aonde o Espírito Santo de Deus não habita mais dentro de nós. Então, nós não conseguimos notar a presença, né, dos inimigos no nosso meio. E o que eles fazem? O que a Bíblia relata aqui. Eles entram no nosso meio, distorcem a palavra de Deus, né? Eles denigrem o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? E nós não conseguimos notar. Por quê? Porque é aquilo que as Escrituras diz. Nós, por sermos homens, pessoas naturais, não espirituais, mas pessoas naturais, nós estamos com os ouvidos, os olhos tapados. E o nosso coração está endurecido. É por isso. Agora, olha comigo a diferença do homem espiritual. Se encontra no livro justamente de Tiago, no capítulo 2, porém, a partir do versículo
18. Ele vai falar assim, ó. Mas alguém poderá dizer: você tem fé e eu tenho ações. E eu respondo: então me mostre como é possível ter fé sem que ela seja acompanhada de ação. Eu vou lhe mostrar a minha fé por meio das minhas ações. Você crê que há somente um Deus? Ótimo. Os demônios também crêem e tremem de medo. Seu tolo, seu tolo, vou provar-lhe que a fé sem ação não vale nada. Como que o nosso antepassado Abraão foi aceito por Deus? Foi pelo que fez quando ofereceu o seu filho Isaque sobre o altar, né? Veja como a sua fé e as suas ações agiram juntas. Então, o homem, irmão, o homem, a pessoa que é espiritual, a fé e a ação dela andam junto, né? A fé e a ação dela andam junto. Não é como um homem que é natural, que a fé, né, é morta. Porque a própria palavra fala que a fé sem ação é morta. E vice-versa, né? A ação sem fé também é morta. Então as duas têm que caminhar junto. Para quê? Para que eu e você venhamos ser pessoas espirituais. Para quê? Para que eu e você venhamos notar o que está acontecendo no nosso meio. Né? Eu sei que essa palavra está parecendo um pouco complicada, né? Está parecendo um pouco assim meia estranha, mas é isso que Deus está querendo nos falar, né? É isso que Deus está querendo nos alertar. Olha, vocês que são o meu povo, amado meu, escolhido meu, vocês têm que ser espirituais, ou seja, vocês têm que dar ouvido à minha voz, o que eu tenho falado através dos meus profetas, através dos meus seguidores que eu tenho levantado para falar com vocês. Mas em vez disso, vocês se retraem, em vez disso, vocês tapam os seus ouvidos e viram as costas para mim. Então, essa aqui é a diferença do homem espiritual do homem natural. O homem espiritual, ele consegue enxergar as coisas, irmãos. Ele vê as coisas que os homens natural não vê. Ele consegue discernir o que muitas das vezes, né, a pessoa que é natural não discerne. O que é, como a Escritura fala, o que é loucura para o homem natural é sabedoria para o homem espiritual. Ele consegue discernir isso, né? Então o que Deus está falando com nós, irmãos, para nós nos atentarmos à palavra dele, ainda que a palavra dele pareça meia confusa, meia sem pé e sem cabeça, como é dito no ditado popular, nós temos que nos atentar para a palavra dele, irmãos. Pois como foi dito aqui, os inimigos estão no nosso meio se passando por um de nós, fingindo ser de nós, até mesmo em cima do altar, e ministrando coisas que não são de Deus, coisas que são do inferno, e tem levado muita gente à destruição, tem levado
a muitas igrejas a fecharem as portas, tem levado a muita divisão, rachamento em cima do altar. Vou citar um exemplo rápido. Nós temos um exemplo aí da Lagoinha. O que está acontecendo, vocês sabem disso. A divisão que está lá. Então é isso, irmãos. Né? Infelizmente, eu tenho que parar por aqui. Por quê? Porque o YouTube não me permite gravar mais do que 15 minutos. E já está passando do que 15 minutos. Né? Que Deus venha abençoar e que essa palavra venha tocar nos nossos corações em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo.